Olá pessoal, aqui é a professora Maria Luísa, do Colégio Seduca. Estamos em isolamento social, mas precisamos dar continuidade aos nossos estudos. E hoje vamos para mais uma aula de geografia, onde o assunto é a sociedade e a construção do espaço geográfico. A dispersão do ser humano pelo planeta. Essa dispersão populacional no planeta é dada de forma desigual. Existem grandes vazios demográficos, sendo que as grandes cidades se formaram próximos aos rios e ao litoral. Também há lugares que, por conta do clima muito quente, como os desertos, ou baixas temperaturas, como nos polos, apresentam os vazios demográficos, ou seja, a baixa população. Dispersão humana pelos continentes. Os estudos arqueológicos, eles apontam que os primeiros seres vivos, eles surgiram na África, que seriam os homos, há cerca de 30 milhões de anos e passaram a migrar pelo continente. A gente pode observar aí no mapa, né, que essa região que está em preto aí seria a África, certo? E essas setas distribuíam esses grupos, né, que se formaram pelos continentes. Esses grupos, eles eram nômades, deslocavam-se em busca de alimentos, habitavam em cavernas, utilizavam instrumentos simples que eles mesmos fabricavam, como pedaços de ossos de pedras, para obter alimentos. Peles de animais eles usavam para se aquecer e também para poder formar as suas moradias. Nessa época aí, a natureza ela tinha pouca interferência humana. A construção do espaço geográfico pela ação do trabalho do homem. Com o passar do tempo, o homem passa de ser nômade e tem a necessidade de ser sedentário. Mas para habitar em diferentes lugares, ele teve que desenvolver técnicas de conhecimento, instrumentos e habilidades. O homem passou a aperfeiçoar essas técnicas, tirando assim do meio ambiente os recursos, os materiais, né, para a sua sobrevivência, como produzindo alimentos, confeccionando moradias, vestuários, e assim também extraindo mais, mexendo mais no solo, na água, na flora, na fauna, modificando esse espaço, essa estrutura, formando assim o espaço geográfico, que é todo o espaço terrestre que tem sido transformado pela atividade realizada pelo ser humano, com a finalidade de suprir suas necessidades. Esse espaço, ele pode ser moldado ao longo do tempo. Ele constrói e reconstrói a partir das suas necessidades. A revolução tecnológica transformou aos poucos os espaços geográficos de diversas maneiras e intensidades. No século XVIII, ocorreram fatores políticos e sociais que culminaram na criação e no fortalecimento das indústrias. Os avanços tecnológicos estimularam o capitalismo e revolucionaram as técnicas empregadas que se expandiram a outros países, transformando o espaço geográfico. Já agora, no século XXI, as inovações tecnológicas ocorreram com mais rapidez, né? Já que a gente já vem todo esse desenvolvimento tecnológico, a gente se deve também ao período de guerra, principalmente ao período da Guerra Fria, aonde os países, as grandes potências, investiram bastante no desenvolvimento tecnológico. Então, as atividades econômicas se tornaram mais produtivas e dinâmicas. Um sofisticado sistema de produção farmacêutico, eletrônico, robótico, e nos diversos setores. E a gente espera que essa tecnologia ela seja usada também, empregada com muito mais afinco nesse momento que a gente está vivendo, né? Que esse momento do Covid-19, que todos os países estão investindo seus estudos, as suas tecnologias em busca de uma vacina ou de um remédio que possa trazer a cura. A aplicação das transformações no espaço geográfico. Os avanços tecnológicos se disseminaram de maneira desigual pelo espaço geográfico, intensificando de modo diferente as atividades econômicas e no cotidiano dessas pessoas. Em países desenvolvidos, né, a tecnologia ela é elevada. Já em países subdesenvolvidos,
A tecnologia ela não chega com tanta intensidade, né? As técnicas elas ainda são rudimentares. A desigualdade, a desigual distribuição na população mundial. Com o aprimoramento das técnicas, o avanço tecnológico permitiram ao homem hoje habitar em lugares gelados, como nos polos, nas regiões quentes, como nos desertos. Mas, embora o homem esteja presente em todos os continentes, ainda continua uma distribuição desigual. Mas como é feita essa distribuição? O que é que eu considero um país populoso, um país povoado? Um país populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Eu posso dar o exemplo aí da China, que é o país mais populoso, e seguido da Índia. E um país povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Eu posso dar o exemplo de Mônaco e Singapura. Eu tenho aí esse gráfico, né, que eu coloquei aí para a gente analisar. Como eu falei para vocês, da China e da Indonésia que ficam na Ásia, a Ásia é o continente mais habitado, seguindo da África, depois a Europa, a América do Norte, a América do Sul e, por último, a Oceania. Apesar da Antártica ser um continente, ele não entra aí porque ele não é um continente habitado. Fatores da distribuição populacional mundial. Nós temos aí os fatores históricos, os naturais e econômicos. Os fatores históricos, as áreas de habitação mais antigas formam mais aglomerações que as povoadas recentemente. Exemplo aí a Ásia, por conta da expansão de civilizações chinesas e hindus, concentra a maior população mundial. Fatores naturais, lugares que apresentam condições climáticas rigorosas, como o calor e o frio intenso, relevo acidentado e irregular, apresentam baixa densidade demográficas. Essas regiões podemos classificar como as polares e os desertos. Fatores econômicos. Países mais desenvolvidos economicamente e mais industrializados, eles oferecem melhores condições de vida e assim o número de imigrantes aumenta a população. A gente tem um exemplo dos Estados Unidos e do Japão, né, que são os países, duas grandes potências, países que mais comercializam. E para finalizar a nossa aula e fixar o nosso assunto, atividade no módulo na página 396, 397, 402 e 403. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam estudando realmente, mantendo suas atividades de estudos. E nós utilizamos o nosso como referência bibliográfica, né, o nosso sistema de ensino Trilhas, para construir os nossos slides e para manter os nossos estudos. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool gel, se precisar sair, usem máscaras, certo? E continuem estudando. Tchau, tchau e até a próxima.